Fala galera, tudo tranquilo? Tudo bem? O objetivo desse plantão Tirar Dúvidas é responder a dúvidas que forem enviados para mim de maneira rápida e abordando o conteúdo mais específico de química. Conto com a pergunta de vocês aí. A nossa pergunta de hoje é... Ademir, tudo bem? Que saudade. Será que tu podes me dar um helpzinho? Bem simples, aquele macete da nomenclatura dos oxiácidos em relação ao número de oxigênios. É 4O3 e 3O4? Aqui primeiro eu quero agradecer pela pergunta, é de uma grande pessoa, uma grande ex-aluna minha que agora está cursando a graduação e me fez essa perguntinha via Instagram, que ela estava com dúvida em montar aquele macetezinho que a gente trabalhou no primeiro ano com relação ao nome dos principais oxiácidos. Então, olha só, vamos relembrar então o macete de como é que eu faço para dar nome para os principais oxiácidos. É a regrinha do não como bolo claro, só pão sírio. H1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, são 4O3 e 3O4. O que significa isso? O que é um oxiácido? Um oxiácido é um ácido que segue a regra do HXO, ou seja, ele começa com H, termina com oxigênio e tem um átomo central. Percebe que eu estou fazendo aqui um macetezinho? Eu tenho 7 oxiácidos aqui. Está só faltando eu colocar o número de Hs, o número de oxigênios e colocar o átomo central. Todos esses do macete vão terminar o seu nome com o sufixo ico. Quem é o átomo central? O átomo central é o não como bolo claro, só pão sírio. Então, o macetezinho lá de cima te faz preencher o nome do átomo central. E o H na frente é H1, H2, H3. H1, H2, H3 e H4. E o oxigênio são 4O3. 1, 2, 3, 4. São 4O3 e são 3O4. Pronto, você acaba de montar a fórmula molecular dos 7 principais oxiácidos que terminarão o seu nome com ico. HNO3 é o ácido nítrico. H2CO3 é o ácido carbônico. H3BO3 é o ácido bórico. HClO3 é o ácido clórico. H2SO4 é o ácido sulfúrico. H3PO4 é o ácido fosfórico. E finalmente H4SiO4 é o ácido silícico. Percebe que todos esses ácidos estão terminando o seu nome com o sufixo ico. Então, é a partir dele que você também consegue determinar os outros oxiácidos, que a simples variação em relação ao macete é a diminuição ou aumento no número de oxigênios. Olha lá. Então, eu quero que a gente vai dar o nome para esses ácidos que estão aqui, esses ácidos. Se você perceber, nenhum deles está no macete. Qual que é o macete? O macete é não como bolo claro, só pão sírio. H1, H2, H3, H1, H2, H3 e H4. E aqui eu vou ter 4O3, 4O3 e eu vou ter 3O4. Esse é o macete para os ácidos que vão terminar o seu nome com ico. Vamos comparar então aqui, compara o primeiro, HNO2. Eu vou comparar ele com esse aqui. Percebe que ele tem um oxigênio a menos. Então, quando tem um oxigênio a menos em relação ao macete, você troca o ico por oso. Então, HNO2 é o ácido nitroso.
Compara o H2SO3. Eu vou comparar o H2SO3 com o H2SO4. Então, eu percebo que o H2SO3 tem um oxigênio a menos que o H2SO4. Então, se o SO4 é o sulfúrico, o SO3 vai ser o ácido sulfuroso. H3PO3, compara com quem? Eu vou comparar o H3PO3 com o H3PO4 do macete. Eu percebo que o H3PO3 tem um oxigênio a menos. Então, se o H3PO4 é o fosfórico, o H3PO3 é o ácido fosforoso. O H3PO2 eu também comparo com o H3PO4. Só que o H3PO2 tem 2 oxigênios a menos. Então, ele está abaixo do fosforoso. Esse é o ácido hipofosforoso. HClO4, eu vou comparar aqui com HClO3. Opa, ele está um oxigênio acima do macete. Então, acima é perico. Então, esse aqui é o ácido perclórico. HClO2, compara com o macete, eu vou comparar ele com HClO3. O HClO2 tem um oxigênio a menos do que o macete. Então, se tem um a menos, ele é o ácido cloroso. HClO em relação ao HClO3 tem 2 oxigênios a menos. Então, esse aqui vai ser abaixo do cloroso, vai ser o hipocloroso. O Ademir, iodo e bromo, tá aqui, iodo e bromo não estão no macete. Só que lembra que a família 7A é flúor, cloro, bromo e iodo? Então, eu vou usar o macete para o bromo e para o iodo, o mesmo que o cloro. Então, HiO4 seria equivalente ao HClO4. Então, se o HClO4 é o perclórico, esse é um ácido com nome bastante interessante, é o ácido periódico. O HBRO é comparado ao HClO, porque eu tenho aqui um halogênio e apenas um oxigênio. Então, se esse é o HClO, é o ácido hipocloroso, o HBRO vai ser o ácido hipobromoso. Só para vocês não se confundirem, esse último não é um oxiácido, porque ele não tem oxigênio. Então, o seu sufixo vai ser hídrico. Esse aqui vai ser o ácido sulfídrico, ou seja, os ácidos que não têm o oxigênio terminarão o seu nome com hídrico. Fechou, galera? Tranquilaço? Fechou então, galera. Pergunta respondida. Vai ficar aqui agora no final, então, o meu contato no Instagram ou no Twitter. Quem tiver uma outra pergunta que quiser que eu responda, envia para esse meu contato. Se você não quiser que o seu nome apareça no início da pergunta, bota uma observaçãozinha. Professor Ademir, favor, não citar o meu nome. Eu faço simplesmente a pergunta e respondo da melhor maneira possível. Fechou, galera? Um abraço, até o próximo plantão Tirar Dúvidas de Química com o professor Ademir.